Olá pessoal, tudo bem? Então vamos mais um tópico aqui. Bom, o tópico de hoje fala sobre o estado da pessoa, tá? Clovis Bevilacqua já dizia na sua obra que o estado das pessoas é o seu modo particular de existir. Basicamente, essa particularidade da existência de cada ser humano, de acordo com a sua personalidade jurídica, o seu modo de ser, né, de modo geral, se apresenta sob praticamente três aspectos. O aspecto individual, também considerado o aspecto físico, o seu aspecto familiar e, por fim, o aspecto político dessa pessoa. Então isso faz com que a pessoa natural ela seja individualizada num campo social. Por exemplo, alguma situação em que ela se encontre na sua atividade jurídica, quando digo na sua atividade jurídica, nos negócios jurídicos que ela acaba realizando, isso pode ser um bônus, isso pode ser um ônus, isso pode facilitar ou até às vezes impedir a realização de um ato ou de um negócio jurídico. Tudo vai depender do estado da pessoa. E não é apenas a capacidade, mas uma série de situações em que revela essa possibilidade ou não da realização dos seus negócios. É a forma como ela se identifica, né? Portanto, se a gente for analisar esses três aspectos, né, o estado da pessoa no seu aspecto individual diz basicamente como essa pessoa se apresenta. Por exemplo, aí sim tem a ver com a capacidade. Então, assim, o aspecto individual é a maneira como ela se apresenta em relação à sua idade, ao sexo, à saúde mental dela, se ela é uma alienada, se ela é surda-muda, enfim. É uma situação em que alguns elementos, né, desse estado da pessoa influenciam, obviamente, na sua capacidade civil, né? Mas, por exemplo, quando falamos em estado civil, ou melhor, estado da pessoa quanto à sua idade, né? Então é óbvio que um menor de idade, ele é incapaz para os atos da vida civil. Se tiver menos de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. De 16 a 18 anos incompletos, ele é relativamente capaz, com exceção, obviamente, dos emancipados, que adquirem capacidade, não maioridade. Então, não vamos confundir com a maioridade, por exemplo, do direito penal, né? O estado físico da pessoa, quando diz respeito ao sexo, por exemplo, não é apenas e tão somente o sexo masculino e feminino. Hoje nós temos, inclusive, né, uma corrente muito forte a respeito da posição não binária. Ou seja, a pessoa não binária, ela não se apresenta nem como homem, nem como mulher. Ela se apresenta simplesmente como uma pessoa não binária. Portanto, não se trata de ser assexuada ou pessoas que se declaram ou se intitulam bissexuais. Não, o não binário é aquele que não se encontra em nenhuma das duas situações desse sistema binário, né? Ou homem ou mulher. Então, hoje é reconhecido, é respeitada a pessoa que se auto-intitula não binária, né? Então também diz respeito, obviamente, ao estado físico dessa pessoa, ao estado individual dessa pessoa. O segundo estado, portanto, é o estado familiar, ou seja, como ele se encontra dentro do seio familiar. E aí nós temos algumas situações que a gente precisa analisar. Por exemplo, dentro do estado familiar, existe a situação do matrimônio, a situação do parentesco consanguíneo e, obviamente, do parentesco por afinidade. Na situação do matrimônio, o estado da pessoa pode ser considerado casado, viúvo, solteiro, divorciado, né? O estado da pessoa quanto ao parentesco consanguíneo, existem vários: pai, mãe, filho, filha, né? Avô, avó, primo, tio, sobrinho, enfim, são vários em relação às relações de parentesco daquela pessoa como uma só, né? Então, em relação a ela pode ser neta, então ela vai ter o avô. Então, o avô é uma outra situação do estado da pessoa em relação àquela relação de parentesco, de consanguinidade. E, por fim, a relação de parentesco, mas daí por afinidade. E aí nós temos, por exemplo, sogro, sogra, enteado, padrasto, cunhado. Então, são situações que você se encontra, claro, numa relação familiar, mas essa relação familiar não é consanguínea, ela é por afinidade, né?
Tanto é importante a situação que o artigo 9º, o artigo 10 do Código Civil, ele estabelece essas situações de registro público, né? Só para título de exemplo, né? O artigo 9º, serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos, óbitos, emancipação por outorga dos pais ou sentença do juiz, interdição por incapacidade absoluta ou relativa, sentença declaratória de ausência e morte presumida. Artigo 10, far-se-á averbação em registro público, sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, divórcio e assim por diante, atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, né? Então são situações em que, mais uma vez, a comprovação da importância de se estabelecer qual é o estado da pessoa, né? Dentro do ambiente em que ela vive, dependendo da situação jurídica que ela está presenciando, né? Por isso que eu falo na questão individual, se ela é capaz, se ela é incapaz, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é não binária, enfim, né? Dentro do seio familiar. E por que a gente vai falando isso dentro do seio familiar, né? Veja só, quando se fala em a pessoa pode ou não ter situações que permita a ela ou proíbam ela a realização de um negócio jurídico, percebam, o menor de idade, né? O menor de 15 anos de idade, ele não pode realizar um negócio jurídico, ele não pode simplesmente alienar um bem que lhe pertence ou comprar outro, né? Ele não tem qualquer capacidade civil para isso, né? Porque ele não tem a chamada capacidade civil plena. Ele tem capacidade, obviamente, de direito, porque ele nasce, né, com essa capacidade. No entanto, ele não tem capacidade de fato, portanto, ele não tem capacidade de realizar o ato. Mas envolvendo a situação do estado da pessoa quanto ao seio familiar, o tio, por exemplo, pode casar com sua sobrinha? Né? Não pode. A lei somente permite a partir do 4º grau de parentesco. E tio e sobrinha, obviamente, trata-se de 3º grau de relação de parentesco, né? O cálculo é fácil, né? É só subir o ascendente comum e descendo até o seu colateral. Nesse caso, tio e sobrinha, 3º grau de parentesco, portanto é proibido, né? Então, obviamente, tio e sobrinha são duas situações do estado da pessoa, né, de uma e de outra, que nessa situação encontram um impedimento legal, né? Mesmo tendo capacidade, mesmo sendo maiores de idade, né? A outra situação envolve o estado da pessoa quanto ao estado político, mas não confundam o estado político de soberania com o estado político, por exemplo, de cargos políticos, cargos eletivos, enfim, não é o caso. Quando se fala em estado político da pessoa, por exemplo, se ela é nacional, se ela é estrangeira, se ela é naturalizada. Então é uma situação em que ela se encontra num determinado local em relação ao seu nascimento, em relação ao ente soberano do qual ela participa, né? Então aqui no Brasil, né, eu sou nacional. No entanto, em relação a um outro ente soberano, o meu estado da pessoa é estrangeiro. Agora nós temos que analisar dentro do cenário jurídico nacional. Então todos nós somos nacionais ou naturalizados, mas também podem ter situações de estrangeiros, né, que individualiza cada um com essa situação política, né? Claro, existe o Estatuto do Estrangeiro, que regula, inclusive, tudo o que ela pode fazer ou não fazer dentro do território nacional, ou dentro do território em que seja de uma única soberania, né? Em relação a isso, é importante dizer que por conta dessas características do estado da pessoa, esse estado ele adota 3 características, né? Então são elas a característica da indivisibilidade, da indisponibilidade e da imprescritibilidade. Basicamente o que significa? É indivisível, obviamente. Imagine vocês, por exemplo, eu não posso me considerar casado e solteiro ao mesmo tempo. Ou seja, é indivisível. Se eu sou uma coisa, eu sou apenas aquilo. Há uma discussão envolvendo... Discussão não, mas há uma particularidade envolvendo, por exemplo, o nacional e o estrangeiro. Vejam bem, eu posso ser nacional, porque eu sou nascido no Brasil, sou brasileiro, no entanto eu posso ter uma cidadania de outro país, de outra soberania, por exemplo, uma cidadania italiana. Então eu sou brasileiro e italiano, até aí tudo bem, mas por isso que não se discute essa situação, mas é sim uma particularidade, na soberania nacional brasileira, eu sou nacional, eu sou brasileiro nato.
É óbvio que essa relação com uma outra soberania me torna, dentro do Estado da pessoa, estrangeiro ou nacional para a soberania italiana, certo? Ou seja, dentro da situação do Brasil, eu não vou ser considerado estrangeiro mesmo tendo uma nacionalidade italiana, por exemplo, certo? Então, é indivisível. Além de ser indivisível, a questão da indisponibilidade. Eu não posso vender, eu não posso alienar o meu Estado. Se eu sou casado, eu não posso simplesmente alienar, né? Não é passível de avaliação de negócio jurídico, né? É o estado da minha pessoa. É óbvio que a lei determina que eu posso alterar o estado civil e eu me torno, portanto, através de um divórcio, então o meu estado civil se torna divorciado. Se o meu cônjuge falecer, eu me torno viúvo. Então são estados da pessoa que podem se alterar em relação de circunstâncias pontuais, né? Mas eu não posso colocar aquilo como uma forma de negociar, portanto não é passível de negociação. E obviamente, se eu trato de indisponibilidade, trata-se, portanto, de irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar ao meu estado da pessoa civil, né? E por fim, obviamente, a imprescritibilidade. Significa dizer, se eu nasço com o meu estado da pessoa, por exemplo, nasci, né, automaticamente existe um tempo, né, de existência no campo dessas relações. Obviamente, o meu falecimento, esse estado da pessoa morre comigo, deixa de existir comigo. Mas enquanto ser humano, né, enquanto eu estou vivo, automaticamente o estado da pessoa é imprescritível. Ninguém pode deixar de reconhecer a filiação de alguém, ninguém pode deixar de reconhecer o estado civil da pessoa, ninguém pode deixar de reconhecer o estado político da pessoa. Portanto, obviamente, trata-se de uma característica de imprescritibilidade. Portanto, não se perde com o tempo, se mantém durante toda a existência do ser humano, da pessoa natural. Certinho, gente? É um assunto um pouco mais rápido, né? Mas é de extrema importância, até porque trata do nosso cotidiano, né? O estado da pessoa. E aí sim, obviamente, vocês podem se colocar em relação a uma determinada situação, em que estado da pessoa, ou qual é o seu estado de pessoa natural, tanto no estado ou do campo individual, como familiar e também político. Ok? Ficamos por aqui por enquanto.